Vamos dar início à gravação do simulado de língua portuguesa, simulado 4. Vamos começar por língua portuguesa e, como sempre, temos questões de interpretação de texto. O texto é só esse, é um texto pequenininho, um texto de Arnaldo Jabbour chamado O Menino Está Fora da Paisagem, publicado em O Estado de São Paulo, em 14 de abril de 2009. Vamos ler esse pequeno trecho do texto. Esse pequeno texto, na realidade. O texto começa. O menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola. Eu preferia que ele não viesse. Sua paisagem é a mesma que a nossa. A esquina, os meios-fios, os postes. Mas ele se move em outro mapa, outro diagrama. Seus pontos de referência são outros. Como não tem nada, pode ver tudo. Vive num grande playground, onde pode brincar com tudo, desde que de fora. O menino de rua só pode brincar no espaço entre as coisas. Ele está fora do carro, fora da loja, fora do restaurante. A cidade é uma grande vitrine de impossibilidades. Seu ponto de vista é o contrário do intelectual. Ele não vê o conjunto nem tira conclusões históricas. Só detalhes interessam. O conceito de tempo para ele é diferente do nosso. Não há segunda-feira, colégio, happy hour. Os momentos não se somam, não armazenam memórias, só coisas importantes. Está na hora do português da lanchonete despejar o lixo. Ou estou dormindo no meu caixote. Se não sentir fome ou dor, ele curte. Acha natural sair do útero da mãe e logo estar junto aos canos de descarga pedindo dinheiro. Ele se acha normal. Nós é que ficamos anormais com a sua presença. Então temos um texto de Arnaldo Jabbour, um texto que fala sobre a situação de rua, a vida de um menino de rua. Né? Vamos ver o que a questão número 1 traz para a gente. A partir da leitura atenta do texto, pode-se aprender que a presença do menino de rua provoca no narrador o seguinte sentimento. Então, o narrador fica revoltado pela a situação de rua do menino. Vamos ver. Desconfortável. Indiferente ele não fica, né? E ele demonstra piedade? Também não. Aqui a gente pode ver no trecho que ele fala o seguinte: o menino parado, logo no início, o menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola. Eu preferia que ele não viesse. Esse eu preferia que ele não viesse traduz o sentimento do autor. O autor, ele se sente, o narrador no caso, ele se sente desconfortável porque o menino vai em direção dele, ele se sente desconfortável em ver aquela situação de rua do menino. Então, letra B é o gabarito. Questão de interpretação de textos, alguns poderiam marcar que o narrador ficaria revoltado, mas aí nós não vimos nenhuma parte do trecho onde ele demonstra realmente revolta. Indiferença é se ele não ligasse para nada, mas a gente vê que ele liga e ele até explica como é que é a situação da criança, do menino. E piedade, ele não fala em nenhum momento que a criança é uma coitadinha e assim por diante. Então, letra B mostra desconforto. No questão número 2, considere o fragmento abaixo para responder à questão. O fragmento é esse. Esse aqui. Sua paisagem é a mesma que a nossa, a esquina, os meios-fios, os postes. Mas ele se move em outro mapa, outro diagrama.
Então, a passagem do texto, vamos ver o que é que ele pergunta a seguir. O autor estabelece argumentativamente uma distinção inicial que é marcada pelo uso de pronomes possessivos e revela um posicionamento discursivo com esses pronomes. O autor estabelece argumentativamente, ou seja, o autor argumenta uma distinção inicial, ou seja, uma diferença inicial que é marcada pelo uso de pronomes possessivos. Onde é que a gente tem pronome possessivo aqui? Ó? Sua é pronome possessivo e nossa também é pronome possessivo. E aí ele fala o seguinte: e revela um posicionamento discursivo com esses pronomes. Então, ele quer saber, ele fala que o autor tem um posicionamento no discurso. Revela um posicionamento discursivo. As alternativas vão perguntar que posicionamento é esse. Com os pronomes, insere-se na realidade do menino de rua, sendo solidário a ele. Vamos ver. Ó. Sua paisagem. Paisagem de quem? Do menino. É a mesma que a nossa. Nossa quem? Do autor e de quem está lendo. Autor e leitor. Então, o autor ele se insere na realidade do menino de rua, sendo solidário a ele. Não, nesse caso ele não está sendo solidário ao menino. O autor aproxima-se do leitor, que teria uma realidade semelhante à dele. Sim, até porque ele fala aqui, ó. Sua paisagem é a mesma que a nossa. A nossa quem? Autor e leitor. Então, letra B seria a resposta da questão. Desloca o menino de rua para a realidade dos leitores? Não. Afasta-se da realidade dos leitores aos quais faz referência? Não, também não. Então, a alternativa que mostra que o autor ele se insere na realidade do leitor quando ele diz nossa. Ele está incluindo quem? Está incluindo autor e leitor. Gabarito letra B. Considere o fragmento abaixo para responder à questão. Então, o mesmo fragmento que nós vimos na questão anterior, fala o seguinte: sua paisagem é a mesma que a nossa, a esquina, os meios-fios, os postes. Mas ele se move em outro mapa, outro diagrama. O conectivo destacado, ou seja, o mais, no trecho relaciona ideias introduzindo um valor semântico de. Então ele quer saber o valor semântico, ou seja, qual o sentido, ele quer saber qual o sentido que o mais está dando aqui à frase. O conectivo mais está dando à frase. O mais está explicando, vamos ver, ó. Mas, ele fala aqui, sua paisagem é a mesma que a nossa, a esquina, os meios fios, os postes, mas ele se move em outro mapa, outro diagrama. Aqui ele não está explicando nada, né? Então, não é mais. No B, fala conclusão. Conclusão também não é por quê? Porque ele não está concluindo o que ele falou lá no primeiro. Ele não está explicando nem concluindo. Ele está fazendo uma oposição ao que ele falou no primeiro. Por quê? Ó, ele fala, mas ele se move em outro mapa. Ele dá uma ideia aqui. Ele dá uma ideia e um contraponto, ou seja, uma oposição àquela ideia inicial. Ele diz que a paisagem da criança é a mesma que a nossa, do menino é a mesma que a nossa, porém, contrariamente, eu posso até botar aqui, ó, ao contrário, ele se move ou em oposição, substituir aqui pelo termo oposição. Em oposição, ele se move em outro mapa ou diagrama. Então seria a letra C. Aqui no dele também não está condicionando nada. Então, resposta certa, gabarito, letra C. O quarto, cumprindo o papel
caracterizador, os adjetivos e locuções adjetivas são de instrumentos que podem contribuir para a indicação de posicionamento do autor. Dessa forma, assinala a alternativa em que a locução adjetiva assume um caráter mais subjetivo, sinalizando um posicionamento do autor. Então, ele quer saber quando é que a locução adjetiva ela vai assumir um caráter subjetivo e quando ela sinaliza ou quando ela expressa um posicionamento do autor. Vamos ver aqui. Parado no sinal de trânsito, aqui a locução adjetiva, locução adjetiva de, mais o substantivo aqui, trânsito. Aqui vai ser substantivo. Parado no sinal de trânsito. É substantivo? Quer dizer, é subjetivo? De trânsito, sinal de trânsito. Nesse caso não é subjetivo porque o sinal de trânsito ele é algo concreto. Se ele não é algo subjetivo, concreto. Ó. Então, letra A está fora. O menino de rua só pode brincar. O menino de rua só pode brincar. De rua é substantivo? Não. De rua é alguma coisa que existe. A rua não existe, é o menino da rua. Então, se existe, não é subjetivo. Então, corta também. Ele quer uma locução que está marcada que seja subjetivo. E ainda expresse o posicionamento do autor. Letra C. A cidade é uma grande vitrine de impossibilidades. A questão, o nome, impossibilidade, a impossibilidade, o possível, é algo concreto, é algo que eu posso tatear, pegar? Não. Então, ele é subjetivo. Isso aqui, ó, é um termo subjetivo. A cidade é uma grande vitrine de impossibilidades. E também está sendo um argumento. É um argumento do autor. O autor está dizendo, está dando a opinião dele, dizendo que a cidade ela é formada por coisas impossíveis, coisas que não são possíveis ao menino. Então, letra C é a resposta da questão. Criança sair do útero da mãe. Sair do útero. O útero existe e a mãe existe. Os dois são concretos. Então, a criança realmente saiu do útero da mãe. Isso é concreto. Então, letra D é um termo subjetivo. Gabarito, letra C, para variar. Assinala a opção em que se indica uma passagem do texto que não pode ser entendida de modo literal. Ou seja, parecido com a questão anterior, né? Ele quer saber qual aquela que não é metafórica, qual aquela que não que não pode ser entendida de acordo com o que realmente está escrito. O menino parado no sinal de trânsito vem em minha direção e pede esmola. O menino parado no sinal de trânsito, tudo concreto, tudo literal, vem em minha direção e pede esmola. Aqui eu não encontrei nada que não seja literal. Tudo aconteceu de forma literal. Seus pontos de referência são outros. Também só posso entender de forma literal isso aqui. Ele está fora do carro, fora da loja, fora do restaurante. Sim, ele está fora de tudo isso, de forma literal. Só sobrou a letra D, né? Vamos ver. Acha natural sair do útero da mãe e logo estar junto aos canos de descarga pedindo dinheiro. Aqui, se a gente fosse entender, visualizar de forma literal essa alternativa, nós imaginaríamos a seguinte cena. Uma pessoa, um bebê, sai do útero da mãe, porque quando sai do útero da mãe é um bebê. E logo está, imediatamente vai estar junto aos canos, ou seja, canos de descarga, aqui entende-se por canos de automóveis, pedindo dinheiro. Um bebê consegue pedir dinheiro? Consegue pedir alguma coisa? Um recém-nascido?
Não consegue. Então a gente não consegue traduzir essa daqui de forma literal. Então, se fosse para entender de forma literal, de modo literal, a gente iria imaginar um recém-nascido já pedindo dinheiro ao lado dos canos de descarga dos carros. Então, letra D é a resposta da questão. E é isso. A provinha de português foi bem fácil, simples. E vamos responder outra prova.